casal apaixonado, que previa uma vida inteira de felicidade pela frente. A noiva é vítima de um crime terrível dias antes de seu casamento. Um mistério que deixou um país perplexo. Circunstâncias que tornaram essa história um emblema da violência que assombra mulheres em todo o mundo. Vem comigo conhecer esse caso. Eu sou Patrícia e esse é o Mundo Cane. Nossa história hoje se passa em Lytton, uma cidadezinha de menos de 12 mil habitantes na Austrália. O local é conhecido por sua bem preservada arquitetura Art Deco, pelas boutiques de vinho e por seus ótimos restaurantes. Apesar da distância considerável das grandes metrópoles, Lytton é um destino disputado pelos viajantes, que chegam atraídos pelo aspecto histórico e pela boa gastronomia. É uma cidade pacata, que até bem pouco tempo não tinha sido afetada pela violência urbana. O registro mais comum na delegacia local era de vandalismo, um crime cometido quase sempre por adolescentes entediados. Por isso, os litonianos ficaram chocados quando, no dia 5 de abril de 2015, uma jovem noiva desapareceu. Stephanie Scott, de 26 anos, cresceu na cidade de Canowindra, em New South Wales. Seu pai, Robert, era um professor dedicado e defensor do ensino público, e desde pequena ela soube que queria seguir o mesmo caminho. A oportunidade na escola de ensino médio local foi a realização de um grande sonho. Finalmente ela poderia lecionar, e passou a dar aulas de inglês e teatro. Os alunos a amavam. Muito além de uma figura de autoridade, Stephanie era participativa e interessada, e sabia detalhes íntimos da vida de seus pupilos. Everything, if you had problems at home, had problems anywhere, you could just speak to her about it. She was amazing. She was just such a lovely, vibrant person that fitted in with everyone and everything, and she was well loved by the teachers, the students, and everyone that virtually met her. Mais do que professora, era uma amiga. Sua família descreve como uma pessoa generosa, responsável e de bom coração, e seu maior sonho era casar com o amor de sua vida, Aaron Woolley. À época dos fatos, Stephanie e Aaron tinham um relacionamento de 5 anos. Como tinham sido criados juntos numa cidade pequena, eles se conheciam durante toda a vida, mas foi só quando já estavam adultos que essa relação ficou mais próxima. Os dois se apaixonaram um pelo outro e eram praticamente inseparáveis. Depois de algum tempo de namoro, Aaron deu o passo que todos esperavam e pediu Stephanie em casamento. E isso foi feito em grande estilo, durante uma viagem paradisíaca à Tailândia. E ela disse sim. Os dois passaram 1 ano planejando a cerimônia, pois queriam que tudo ficasse perfeito. Stephanie era uma perfeccionista, e ninguém duvida de que teria sido uma linda festa. Porém, no fim, esse perfeccionismo acabou sendo a sua ruína. O tempo passou e faltavam 6 dias para o matrimônio. Logo após o evento, o casal embarcaria numa viagem de lua de mel para o Tahiti, e tanto Aaron quanto Stephanie tirariam licenças no trabalho. Era um sonho realizado. No entanto, restavam alguns detalhes finais para que tudo corresse perfeitamente. No dia 5 de abril, um domingo de Páscoa, Stephanie passou na escola para fazer ajustes para o professor que a substituiria durante a lua de mel. Ela queria que fosse uma experiência tranquila para todos, principalmente para os alunos. Como era domingo de Páscoa, a escola obviamente estava vazia, então ela estacionou do lado de fora e foi para a sala dos professores, onde mandou alguns e-mails e fez as mudanças necessárias no plano de aula. E então desapareceu. Em casa, Aaron tinha chegado da rua esperando encontrar Steph, mas ela não estava lá. Aquele era um comportamento nada característico da moça. Sua primeira atitude foi telefonar, e conforme as ligações iam sendo encaminhadas para a caixa postal, passou a procurar os amigos também. Ninguém sabia dela. Posteriormente, Aaron descreveu essa noite como a pior da sua vida. No dia seguinte, logo que amanheceu, ele entendeu que não dava mais para esperar e avisou a família dela. Foi aí que começou o tormento eterno da família Scott. Após registrarem o desaparecimento na polícia, eles procuraram um jornal local e também pediram ajuda no Facebook. É importante ressaltar que isso faz sentido em qualquer lugar, mas nessas comunidades menores, que costumam ser muito unidas, funcionam como um catalisador de pessoas. Ou seja, assim que souberam do desaparecimento da professora, a comunidade saiu para procurá-la. E a primeira coisa que eles pensaram foi em acidente. Os pais de Stephanie imaginaram que a moça tivesse tido algum problema no carro e estivesse esperando o resgate no meio do nada, impossibilitada de comunicação. Então conduziram várias buscas para resgatá-la, contratando inclusive um helicóptero particular, mas não encontraram nenhuma pista.
E é claro que a tendência lógica era procurar onde ela tinha sido vista pela última vez, ou seja, na escola. A polícia descobriu que a sala dos professores tinha um alarme com senha, que no domingo de Páscoa foi desbloqueado e novamente bloqueado alguns minutos depois. Isso era por volta de 1h30 da tarde. Às 14 horas, uma testemunha disse ter ouvido barulhos estranhos vindos do local. Era como se algo pesado, como um móvel, por exemplo, estivesse sendo arrastado de um lado para o outro. A essa altura, a família de Stephanie já tinha admitido que algum ato de violência tivesse acontecido. O noivo, Aaron, deu entrevistas para a TV implorando por notícias. Eles também tiveram que lidar com boatos de que a moça teria fugido para não casar, o que era bastante absurdo, já que no mesmo dia do desaparecimento ela estava envolvida nos preparativos, e quem a conhecia sabia que ela era a pura imagem da felicidade. Tinha que ter acontecido algo grave, e foi com base na hipótese de violência que a polícia chegou a um suspeito. Seu nome era Vincent Stanford, um homem de 24 anos que trabalhava como zelador da escola. Stanford vivia na cidade há pouco mais de um ano. Ele e sua família moraram um tempo na Holanda, mas resolveram voltar para a Austrália porque sentiram falta do clima ameno, tropical. Quando chegaram na cidade de Lytton, não tinham quase nenhum bem material. Todo seu patrimônio era composto por 3 colchonetes e 3 bolsas com objetos pessoais, e foram muito ajudados com louças, comida e outros utensílios pela vizinhança. Cidade pequena, né? Ele era considerado um sujeito introvertido, mas de boas maneiras. Sempre cumprimentava as pessoas com educação e não demonstrava nenhum comportamento que o desabonasse. Como ele já tinha experiência como zelador, conseguiu um emprego numa empresa terceirizada de limpeza. E antes de ser contratado, passou por uma checagem criminal que analisou seus antecedentes. Acredito que esse seja um procedimento obrigatório para quem trabalha com crianças. De qualquer modo, nenhum problema foi encontrado, e ele foi trabalhar na escola em Lytton. Mas não encontrarem problemas não significa que não existissem problemas. Na verdade, Vincent Stanford tinha uma vida secreta que só veio à luz depois que era tarde demais. A polícia o interrogou, e ele disse que na tarde de domingo tinha passado na Lytton para retirar as latas de lixo, mas que não tinha visto Stephanie por lá. Seu álibi era que tinha ido fazer compras de Páscoa na hora do desaparecimento. A polícia o liberou, mas logo depois descobriram que esse álibi era falso, pois a loja em questão estava fechada no domingo. De posse dessa informação, os policiais foram à sua casa para confrontá-lo, mas ele não estava lá. Depois de alguma conversa, a mãe deu permissão para que revistassem o local, e logo de cara, eles encontraram um objeto incriminador. No quarto de Vincent, eles acharam um chaveiro que parecia com o de Stephanie. Também acharam algemas com algo que parecia sangue e uma embalagem de camisinha no chão. Enquanto os detetives vasculhavam a casa, Vincent voltou. Ao ser questionado sobre onde estava, disse que tinha saído para tirar umas fotos e permitiu que os policiais analisassem sua câmera. E logo nas primeiras imagens eles viram algo horrível, algo que parecia um corpo carbonizado numa região de mata. Vincent disse que tinha baixado as fotos de um filme de terror, mas os investigadores sabiam que aquele corpo só podia ser o da professora desaparecida. Diante de tantas evidências, ele foi preso e as peças do quebra-cabeça foram se encaixando. Primeiro, acharam o carro da moça. Depois, uma testemunha apareceu para contar que tinha visto um homem jogando uma espécie de computador num canal de irrigação. Mergulhadores trabalharam no local e conseguiram recuperar um laptop, que foi identificado como sendo de Stephanie. E no dia 10 de abril, véspera do que seria o casamento entre Stephanie e Aaron, o corpo foi encontrado. Ela estava num parque a 70 quilômetros de casa e tinha sido golpeada dezenas de vezes na região do crânio. Essa foi a causa da morte. Ela também foi estuprada inúmeras vezes e esfaqueada no pescoço. Diante dos fatos, Vincent confessou. Segundo ele, desde a infância sentiu uma compulsão por tirar a vida de alguém. Aos 12 anos, tinha sido expulso do colégio por estrangular uma professora e passou vários meses internado numa espécie de sanatório. A morte de Stephanie não foi planejada. Ele tinha ido à escola para retirar as latas de lixo, a viu chegando e resolveu matá-la. E imediatamente criou um plano de ação. Foi em casa, pegou o que ele chamava de kit estupro e voltou para a escola. Quando chegou, Stephanie já estava indo embora. Ela não desconfiou de nada, apenas sorriu e desejou-lhe uma feliz Páscoa.
A resposta dele foi agarrá-la, arrastá-la para um depósito e fazer tudo o que tinha vontade. Depois, escondeu o cadáver no carro da moça até o dia seguinte, quando dirigiu até um parque, cobriu o corpo com galhos, jogou gasolina e botou fogo. Durante a investigação, os policiais descobriram que Vincent, que morava em Lytton há apenas 13 meses, vinha perseguindo um grande número de jovens, inclusive uma menina de 12 anos, que ele planejava sequestrar assim que tivesse oportunidade. No seu diário, ele registrava a rotina de várias moças que não tinham a menor ideia de que eles estavam observando. Ele disse não sentir culpa pelo que tinha feito e que achava que tinha algum problema mental, pois não conseguia se relacionar normalmente com as pessoas. Seu irmão gêmeo também foi preso, acusado de vender, a pedido dele, alguns objetos furtados da professora, inclusive as alianças que Aaron tinha dado a ela. Por seus crimes, Vincent pegou prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele vai morrer na cadeia. E além de destruir a própria vida, ele também destruiu a dos pais e do irmão, que sofrem com a desconfiança da pequena comunidade e não conseguem emprego devido ao parentesco com ele. A morte de Stephanie abriu uma ferida no coração da cidade. Ao invés de participar de um casamento, sua família teve que organizar um funeral, que por sinal foi no mesmo local onde teria sido a festa. No adeus à jovem noiva predominou sua cor preferida, o amarelo. E até hoje algumas casas usam o símbolo de um laço em prol da sua memória. Aaron, o noivo, teve que se afastar do país para tentar alguma espécie de cura. E hoje, muitos anos depois, encontrou o amor novamente. Casou e teve uma filhinha. Infelizmente, a cadeia de eventos trágicos não deu trégua à família Scott. Cerca de 1 ano e meio após a morte de Stephanie, seu pai, Robert, sofreu um acidente e acabou falecendo também. E aqui termina mais uma triste história. Se você assistiu até aqui, te agradeço e peço que deixe um like para ajudar. Daqui a pouco tem mais.